uma ideia que está me assolando, que era a minha vontade de, nessa conversa na rede, falar com você sobre aquela frase maravilhosa que você anunciou. Inclusive, ela abre um dos capítulos de um livrinho meu que você prefaciou, que é aquele Encontros, da do Zog, Encontros. que é maravilhoso, porque eu costumo dizer que aquele livro era um pequeno foguete e que quando você prefaciou ele, ele virou um míssil. Então ele espalha a brasa para todo lado e é muito legal. Ele foi um texto muito importante para veicular a ideia do movimento indígena e tal. E lá está dizendo que a sua frase é que o chocalho, né, o maracá, é um acelerador de partículas. E eu não parei mais de referir essa ideia do chocalho, né, do maracá, como um acelerador de partículas, porque ele tem a ver com essa aceleração também do tempo que nós estamos experimentando, né? A gente passa uma década e é alucinante, né, o que acontece num período tão aparentemente pequeno. O tempo está correndo, o tempo está acabando, a gente não tem mais tempo, né? A gente, cada vez que você pega a coisa da imprensa, daqui a quantos anos a temperatura média da Terra vai chegar mais 2 graus, mais 4 graus. Antes era daqui a 100 anos, agora já é daqui a 30, daqui a 20, entendeu? Tipo, como se o tempo estivesse acabando, né? O nosso tempo, o tempo que a gente tem, o prazo está esgotando, entendeu? Para você parar de destruir o planeta. Então, de fato, o tempo está acelerando e também nesse sentido. O relógio corre cada vez mais depressa e o tempo está acabando. Essa frase do acelerador de partículas começou, na verdade, assim, né? Se você olhar para um chocalho, de um xamã, de um pajé, você vai ver que dentro tem uma opção de pedrinhas, ou de pedaço de concha, ou de miçanga, né? Que é uma opção delas. Que quando o cara bate o chocalho, ele está acelerando, né? Acelerando aquelas partículas, né? Está batendo e aquilo está rodando. E quanto mais forte ele bate, o que ele está fazendo ali? Ele está trazendo os espíritos, né? Então, o acelerador de partículas do xamã é uma coisa que é uma espécie, ao mesmo tempo, uma espécie de microfone, até parece um microfone, aquela coisa redonda assim, né? Com quem ele fala com os espíritos, e é uma coisa que traz os espíritos para a Terra, para conversar com os humanos, para negociar questões com os seres humanos e tal. Então, no CETAD, assim como o acelerador de partículas da física dos brancos procura descobrir quais são os segredos da matéria, né? O chocalho é um acelerador de partículas que procura descobrir os segredos do espírito, de certa maneira. Não é da matéria, mas é do espírito, né? O chocalho traz espíritos, né? O chocalho do Zaroeté, que é um chocalho diferente, ele não é de uma cabaça, não é uma cabaça enfiada dentro de um pedaço de pau, mas é uma coisa trançada, como se fosse uma espécie de cesto. Só que é um cone, né? É uma forma de cone assim, mas é todo trançado, de palha, do tipo de palha, de arumã. E eles colocam as pedacinhos de casca de aruá, aquele caramujo que fica no mato, né? A opção de pedacinho de casca de aruá, que dentro desse chocalho, mas é um chocalho de palha, é interessante ele, que é todo envolvido em algodão, em fio de algodão. Então, e na ponta eles botam um chumaço de algodão solto, né? Que fica, e botam umas penas de arara vermelha. Então fica parecendo uma tocha olímpica, assim, quando você segura, com aquele fogo, como se fosse uma coisa pegando fogo. E quando eles batem aquilo, eles falam que aquilo como é que eles falam? Que tem espírito dentro, entendeu? Os maios, os espíritos celestes e tal, eles vão para dentro do chocalho, entendeu? E com eles também pegam uma alma de pessoas cuja alma foi levada por algum espírito do rio, por algum espírito da mata e tal. Eles trazem a alma de volta dentro do chocalho, entendeu? Então o chocalho é uma coisa que como é que chama? Explora os segredos dos espíritos, enquanto que o acelerador de partículas da física dos brancos explora os segredos da matéria, né? Então cada um com
com o seu domínio do cosmos. Né? Será que a ativação que um e outros estão fazendo agora nesse fim de mundo está encontrando de alguma maneira uma parábola correspondente? Porque quando a física entende que além da descoberta do átomo, depois o núcleo, aquela coisa toda, a gente tem outras partículas ainda mais particuladas, e que isso é uma aceleração que quase que nos põe no mesmo lugar de saber o segredo do espírito, saber o segredo da matéria, acaba se encontrando no mesmo microcosmo, que alguns... O Copenau Yanomami, por exemplo, ele fala que o Chapiri, né, ou Chapiri, faz esse trânsito entre esse lugar da Terra que nós estamos, nesse planeta azul maravilhoso, e o cosmos. Por exemplo, na galáxia que nós estamos, ele chega a estabelecer parentesco com o Sol, porque teria um sobrinho de Yanomami, ou um sobrinho ou um genro. Eu acho que é um genro do Omama. Que vive dentro do Sol. Quer dizer, numa cosmopolítica, o Chapiri pode requisitar o próprio genro lá do Sol para resolver alguma questão cósmica. E eu acho isso maravilhoso, porque a física, a ciência, né, que chegou até bem baratinada até agora no século XXI, conseguindo acompanhar o espírito, ele está perseguindo, de certa maneira, um ponto de convergência. De convergência, com o que os pajé sempre fizeram, sempre falaram, e que pessoas como você, que gastaram suas retinas cansadas, como diz o Drummond, para ver o que eles estavam botando dentro daquele maracá. Pedrinhas dentro do... Como é que é? Tinha uma pedra no meio do caminho, tinham pedrinhas dentro do chocalho. Não é pedra no meio do caminho, é pedrinhas dentro do chocalho. Observando pedrinhas dentro do chocalho, me parece que vocês conseguem fazer um trânsito entre aquilo que o hermetismo científico, que adora ocultar tudo, traz para a gente falar, então quando eles estão falando de fazer um reator lá, botar uma coisa lá na Europa, um túnel do tempo, onde eles vão acelerar partículas para zerar o barato, eles estão fazendo a mesma coisa que os pajé, quando no meio do terreiro racha o céu, bota raio de prata para cair no chão, igual o Copenau fez com a gente lá, no Demini. A gente fomos lá nos 30 anos da demarcação da Terra Yanomami. Eu vi, com um céu desse, o Copenau e os outros xamãs fazendo um chabore grande, tinha uns 30 e tantos pajé lá fazendo trabalho. Eles começaram a fazer os chabores deles cedo. Em algum momento, a saia da maloca, né, aquela saia interna da maloca, que parece um campo de futebol, aquela palha tudo começou a balançar, parecia que ia sair voando o tampo um vento da chabono todo, vento, vento, vento. E o céu assim. Olha. Aí o Davi convidou o pessoal para ir lá naquele chabono, onde estava uma espécie de uma assembleia lá de xamã. Ora, a hora que a gente chegou no meio do terreiro, o Davi pegou para mim e falou assim... vamos reunir o pessoal aqui no terreiro, no pátio, né?
Aí eu falei, vamos. Ele falou, tá bonito, né? Eu falei, tá bonito. Eu olhei o céu assim, a hora que eu olhei, desceu um raio de prata do céu assim e piu, caiu no meio do terreiro da maloca. Um raio do sol que desceu. Um raio de prata desceu do céu azul e bateu no chão da aldeia. A hora que o raio de prata bateu, despencou uma chuva, com céu azul e tudo. E depois teve arco-íris, Olha. que virou manchete, porque a foto do arco-íris, a foto do arco-íris, eu estou debaixo do arco-íris, com ele mostrando com o dedo assim para mim, dizendo, olha lá o arco-íris. E o céu era dessa cor. Então, assim, quando você entra dentro dessa nave espetacular, transcendental, e vê que os pajés não estão brincando, porque um sujeito que faz cair um raio de prata no meio de um pátio, de uma aldeia com céu azul, depois manda chover e ainda bota arco-íris no céu, ele não é bobo. E ele também não é um prestidigitador. Ele não é um Mr. X. É o mágico de... Ele não é essa palhaçada ocidental, né? Que a ciência corrobora, inclusive, mas sacaneia o pensamento selvagem.